Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o livro de João. Vai ser uma palavra rápida nessa série de estudos aí sobre este livro, né, este evangelho que foi escrito pelo apóstolo João. E aqui eu vou falar rapidamente sobre o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 e falar um pouquinho também sobre, né, quem escreveu este evangelho, onde foi escrito, quando foi escrito, tá? A gente tem muitas literaturas aí que nos traz essas evidências, né? Porém a gente não tem assim muitas provas arqueológicas e concretas da veracidade desses escritos. O livro de João, ele foi escrito pelo apóstolo João. Lembrando que no evangelho você vai ver várias pessoas com o nome de João, sendo que dois deles, um é João Batista, que é o filho do sacerdote Zacarias, e o outro é o João, filho de Zebedeu, o qual é autor do evangelho de João e é autor também da primeira, segunda, terceira carta de João e autor do livro do Apocalipse, ok? Sendo que o livro do Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João quando ele estava na ilha de Patmos, já nos seus últimos dias de vida ali preso. Ele recebeu ali a visita, né, do Senhor Jesus, o qual esteve ali para falar com ele a respeito das coisas que haveriam de acontecer nos últimos dias, e para João foi revelado esses mistérios, ok? Porém, o apóstolo João, ele foi um apóstolo que viveu com Cristo, andou junto com Cristo ali durante 3 anos, ok? Jesus, ele discipulou, ensinou, ele ministrou a palavra de Deus para o apóstolo João durante 3 anos, deixando-o totalmente preparado para exercer o seu ministério, tá bom? Então, o apóstolo João, ele foi considerado como um amigo de Deus, o melhor amigo, né, de Cristo. Ele era aquele amigo fiel, permaneceu ao lado do Senhor durante todo o seu ministério, até o último momento que ele expirou ali na cruz do Calvário, que Jesus ali expirou. O apóstolo João esteve ao lado do Senhor ali, né, na cruz do Calvário. Então, o capítulo 1, aliás, antes do capítulo 1, vamos falar sobre quando foi escrito. Não se sabe ao certo a data que ele foi escrito, né? Muitos falam que é próximo do ano 70 depois de Cristo, mas não se tem uma data, uma exatidão a respeito da data. Outros falam que este livro foi escrito para os cristãos que estavam na Ásia Menor, que é considerada a região da Turquia hoje, né? Na Bíblia, esta região é a região da Macedônia. A região da Macedônia é onde Paulo teve que atravessar, o local onde Paulo teve que atravessar para pregar o evangelho. Ali Paulo passou muitas dificuldades, muita luta. Foi onde o apóstolo Paulo também recebeu donativos, alimentos ali, tá? Para dar continuidade no seu ministério. Então muitos falam que esta epístola, que este evangelho, o evangelho de João, o evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito pelo apóstolo João, ele foi escrito para os cristãos, né, daquela região ali da Ásia Menor. Só que nós já sabemos que este evangelho ele foi escrito para os fiéis, para todo aquele que nele crê, como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o evangelho de João, ele foi escrito para os fiéis, tá? Ele não foi escrito somente para os hebreus, para os judeus, para os macedônios, ele foi escrito para os fiéis, ok?
O primeiro capítulo de João, ele vai falar sobre a divindade de Cristo. Ele vai falar que Jesus, ali no versículo 2, ele estava no princípio com Deus durante a criação. E uma evidência que nós temos dessa palavra de João está no livro de Gênesis, no capítulo 1, se eu não me engano, versículo 26, onde o Senhor ele fala que então façamos um homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ou seja, ali já havia a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus na criação da humanidade. Então ele vai falar que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, falando aí dos judeus, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus, tá? Ele vai falar sobre o verbo, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá? E essa graça nada mais é do que a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ok? João testificou deles e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Este João é João Batista, né? O João que era o filho do profeta Zacarias. Então aqui ele já começa a falar sobre um pouco também sobre o ministério de João Batista, que era um profeta, ok? E que tentou provocar uma reforma no meio dos sacerdotes e sumos sacerdotes no templo em Jerusalém, levando seus discípulos para fora da cidade para tentar reviver, né, que o povo de Israel viveu no deserto juntamente com Moisés, ok? Jesus ele foi batizado por João Batista ali no Rio Jordão, numa dessas suas desses cursos e desses né, momentos que ele passava com seus discípulos do lado de fora da cidade. Quando eles entravam na cidade, eles atravessavam o Jordão e ali os seus discípulos eram batizados. Tá? O capítulo 2 do livro de João, ele vai trazer para nós um pouco sobre as bodas de Caná, aquele casamento que teve, quando Jesus ele transforma a água em vinho, tá? No casamento. Este capítulo já vai nos dar a lição de que o casamento ele é o início de uma família, e quando Cristo está presente no casamento, nessa família, Deus ele honra e Deus ele opera poderosamente, ok? Então, ali Jesus ele dá uma demonstração do quanto é possível uma pessoa ser mudada e ser transformada. Quando a pessoa era do mundo, ela era de uma forma. Quando esta pessoa ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, aí ela passa a viver uma nova vida na presença do Senhor. Ok? Então Jesus ali, ele faz a transformação da água em vinho, numa cidadezinha chamada Caná da Galileia. Depois ele desce para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali por poucos dias, e depois ele começa a dar início no seu ministério e começa a recrutar ali os seus discípulos para ele poder começar a pregar o Evangelho. O capítulo 3, ele é muito conhecido, por quê? Porque no capítulo 3 é onde Jesus ele tem um encontro com Nicodemos. É onde Jesus ele encontra com um homem que é super inteligente, um mestre, um rabino, reconhecido no meio da comunidade judaica, porém desconhecia muito sobre as coisas de Deus, sobre as coisas que Deus ele seria capaz de fazer. E Jesus ele fala com Nicodemos que ele tem que nascer de novo, porque um novo nascimento é necessário para que nós possamos caminhar na presença de Deus. E em João 3,16 ele solta o versículo que nós chamamos de coração da Bíblia, que é o versículo que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O capítulo 4, ele deixa a região da Judéia e vai outra vez para a Galiléia, sendo-lhe necessário passar por Samaria.
Gosto muito dessa visão geográfica do versículo 3 e do versículo 4 do Evangelho de João, porque ali ele fala o mapa de Israel na época de Cristo, onde Israel era dividido em 3 partes: Galiléia, Samaria e Judéia. E Jesus, ele não passava pelo Jordão, ele não passava pelo mar Mediterrâneo, ele atravessava pela região de Samaria, porque era mais rápida a viagem para chegar na Galiléia. Sem contar que ali ele também passava no Monte Gerizim, onde uma noite ele passava ali, sempre na viagem ali, ele já parava para descansar, e já orava, e já buscava a Deus no monte, chamado Gerizim, que está exatamente no caminho, né, entre a Judéia e a Galiléia. Quando ele chega em Samaria, ele encontra com uma mulher, e essa mulher, ela é uma mulher que estava totalmente perdida na vida, sem saber o que fazer, mal resolvida sentimentalmente, e Jesus revela os segredos do seu coração, e aquela mulher é convertida e fala do amor de Jesus para toda Samaria. Ali Jesus quebra as barreiras da religiosidade, quebra os tabus, ali Jesus quebra todos os paradigmas passados, e ali ele prega o Evangelho. O Evangelho de Cristo não tem barreiras para o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é maravilhoso. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E no capítulo 5, ali ele vai ao tanque de Betesda para encontrar com um homem que há muitos anos sofria de uma paralisia nas pernas, e Jesus dá uma palavra para ele, e aquele homem é curado, e a cura daquele homem repercute em todo Jerusalém, em todo Israel, fazendo com que Jesus ficasse conhecido em toda aquela região. Tá na beira daquele tanque tinha enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o momento da água se movimentar para eles poderem entrar dentro da água. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus é a água viva. Jesus, ele é a água que pode transformar o nosso interior, que pode transformar as nossas vidas. Como ele curou aquele cego, como ele transformou a água em vinho, como ele curou o paralítico de Cafarnaum, como através de muitas palavras e apenas através de um olhar, muitas das vezes, ele curou muitas pessoas. Ele pode curar a sua vida, ele pode curar a minha vida, ele pode nos transformar para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E não perca que na próxima quarta-feira nós teremos mais uma etapa desta série de palavras sobre o livro de João. Hoje nós falamos sobre o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, e que você possa guardar esta palavra no seu coração, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?